Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre ansiedade. Na última aula, mergulhamos no universo do nosso cérebro, explorando o conceito do cérebro trino, o reptiliano, o límbico e o córtex. Entendemos como os nossos sistemas 1 e 2 funcionam e como os nossos processos inconscientes influenciam a nossa tomada de decisão. Hoje, vamos mergulhar no nosso sistema nervoso e explorar algo que está diretamente ligado às sensações físicas intensas que a ansiedade provoca: o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é como um piloto automático do nosso corpo. Lembra que a gente conversou sobre algumas funções primitivas que já vêm prontas de fábrica? Então, o autônomo do sistema nervoso autônomo quer dizer justamente isso. É essa autonomia que faz com que a gente não precise pensar em cada batida do coração, em cada respiração ou na nossa temperatura corporal. Ele cuida de todas as funções vitais que mantêm a gente vivo e funcionando. O sistema nervoso autônomo não é um bloco único, ele é dividido em duas grandes equipes, que teoricamente deveriam trabalhar coordenados: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Mas em uma pessoa que está ansiosa, o simpático está trabalhando muito mais do que o parasimpático. Para começar, vamos focar no sistema simpático. Pense nele como o nosso acelerador, ele é o nosso sistema de luta, fuga ou congelamento. A parte do congelamento a gente vai ver depois, hoje a gente vai focar em luta ou fuga. Para entender a importância desse sistema, a gente tem que pensar nos nossos amigos ancestrais. Imagina milhares e milhares de anos atrás, eles vivendo em um ambiente selvagem, hostil e imprevisível. A cada barulho estranho vindo dos arbustos podia ter um perigo real e imediato à espreita. Um predador faminto, um tigre, um mamute furioso ou até mesmo um grupo rival em busca de recursos. Nesse cenário, a sobrevivência de um indivíduo dependia da capacidade de reagir de forma rápida e extremamente eficiente. Ao se deparar com uma situação de perigo, não havia tempo para ponderar, analisar calmamente as opções e fazer um plano de longo prazo. A resposta tinha que ser rápida, e é exatamente para isso que o sistema nervoso evoluiu ao longo de milhões de anos. Quando um dos nossos ancestrais se deparava com um perigo iminente, o seu corpo reagia, entrava em um estado de alerta máximo em questão de milissegundos. Essa era uma questão de vida ou morte. Aqueles que tinham as respostas mais rápidas, intensas e bem coordenadas eram os que sobreviviam, conseguiam se reproduzir e passavam seus genes adiante. A seleção natural favoreceu os indivíduos com sistema de alerta e resposta ao estresse altamente desenvolvido. Vamos detalhar o que acontecia e como vamos ver ainda acontece quando o sistema simpático é ativado. Imagina o nosso antepassado andando pela savana. De repente, ele ouve um rosnado vindo no meio da escuridão. Instantaneamente, o seu cérebro primitivo dispara o alarme. E é aqui que eu te apresento uma estrutura fundamental no nosso curso, a amígdala. Ela é uma pequena área em forma de amêndoa que faz parte do nosso sistema límbico e está localizada profundamente nos lobos temporais. Não confunda com as amígdalas aqui do pescoço, que na verdade nem se chamam amígdalas, mas aí é outro assunto. As amígdalas que a gente vai falar ficam no cérebro e funcionam como um sentinela de perigo. Elas escaneiam o ambiente todo o tempo em busca de qualquer sinal de perigo. Quando ela detecta algo potencialmente perigoso, seja um som, uma imagem ou até mesmo um cheiro, ela é a primeira a soar o alarme e enviar um sinal urgente direto para o resto do corpo, em uma velocidade impressionante. E o que acontece no corpo dele? O coração dispara. De um ritmo calmo ali pelos 80, sobe para 150, 180 batimentos por minuto. O objetivo é aumentar a quantidade de sangue bombeada para garantir que mais sangue e, portanto, mais oxigênio e nutrientes cheguem rapidamente ao músculo esquelético e aos órgãos vitais. Ele precisa de uma injeção rápida de energia para correr mais rápido ou lutar com mais força. A respiração acelera. Isso aumenta a captação de oxigênio e liberação de dióxido de carbono, otimizando as trocas gasosas. Mais oxigênio é igual a mais energia para lutar ou correr. Os músculos ficam tensos. Com o aumento do tônus muscular e do fluxo sanguíneo, os grandes grupos musculares ficam prontos para a ação. Com uma disponibilidade imediata de energia, ele sente uma força extra, uma prontidão para saltar, correr, empurrar, atacar ou se defender. Essa tensão muscular é uma preparação para um esforço físico. O sangue é redirecionado. Menos sangue vai para sistemas que não são essenciais naquele momento de emergência, como o sistema digestório, sistema imunológico e até mesmo para áreas do cérebro responsáveis por funções cognitivas complexas de longo prazo.
tem um leão atrás dele. Não é o momento para pensar racionalmente em temas complexos. É hora de focar no agora para sobreviver. Os sentidos dele ficam muito mais aguçados. Ele ouve o menor galho se partindo, sente de longe o cheiro de um possível predador, enxerga detalhes que em situações normais ele não enxergaria. Tudo isso acontece muito rápido. O corpo dele se prepara para lutar ou fugir sem que ele precise tomar uma decisão consciente. Sem essa capacidade de entrar no modo de emergência, a espécie humana provavelmente não teria sobrevivido aos desafios de um ambiente primitivo. Nós estamos aqui hoje porque os nossos ancestrais tinham um sistema nervoso simpático altamente eficiente que os salvou. Agora, o grande X da questão para a ansiedade. Embora as ameaças do nosso dia a dia tenham mudado drasticamente, o nosso sistema nervoso simpático não mudou tanto assim. Eu, pelo menos, não tenho cruzado com muitos tigres por aí ultimamente. No entanto, o nosso corpo reage a um engarrafamento, uma briga com uma vizinha ou uma apresentação importante da mesma forma que ele reagiria se tivesse encontrado um leão. A nossa mente interpreta essas situações modernas como ameaças. Só que as ferramentas que o nosso corpo tem para lidar com ameaças foram feitas para lidar com ameaças físicas. O nosso sistema simpático é acionado e o nosso corpo se prepara para lutar contra um predador ou fugir dele. A diferença crucial é que, na maioria das vezes, não há uma ação física para descarregar essa energia acumulada. Não precisamos correr ou lutar fisicamente contra ligações inconvenientes do Santander, enchendo o saco para você fazer um empréstimo que você não aguenta mais dizer que você não quer. Essa energia se acumula no seu corpo, levando a um estado de hipervigilância e tensão crônica. E é aqui que a coisa complica para quem sofre de ansiedade. Essas sensações físicas que são tão desconfortáveis não são sinais de que você está enlouquecendo, que o seu corpo está falhando ou que algo horrível vai acontecer. Elas são, na verdade, resquícios de um sistema de sobrevivência incrivelmente eficaz e perfeito para o propósito original. Seu corpo está apenas se preparando para se proteger, fazendo o que ele evoluiu para fazer há milhões de anos. O problema é que ele está recebendo sinais de perigo em situações que não exigem uma resposta física tão intensa. E por isso para você parece tudo tão estranho. Porque é o seu corpo se preparando para um perigo que não chega. E aí ele não tem o que fazer com essa preparação toda. Lembra que eu falei que os sentidos ficam mais aguçados? Essa hipersensibilidade pode tornar o ambiente assustador em uma crise. Barulhos normais parecem mais altos e irritantes. As luzes podem incomodar e até sensações internas do corpo, como a própria respiração ou o batimento cardíaco, podem ser percebidos de uma forma mais intensa e distorcida, alimentando o ciclo de ansiedade. Porque a respiração e o batimento cardíaco mudam muito rápido. E como a sua percepção está muito aguçada, você sente como se essas mudanças fossem mais drásticas do que realmente são. Por isso é comum uma pessoa em crise ir a um hospital com a certeza de que está morrendo. Chegando lá, os enfermeiros aferem a pressão, auscultam o coração e dizem que estão levemente alterados. E aí a pessoa pensa, como assim levemente? O meu peito está explodindo, eu estou morrendo! O seu peito não está explodindo. É que você está com a capacidade de percepção muito intensa. E aí pequenas alterações para você são enormes. Você sente aquele aumento no batimento cardíaco rápido demais. Chega a sentir uma dor no peito, uma sensação de que o coração vai sair pela boca. E o fato disso te assustar faz com que a amígdala dispare mais sinais de perigo. Porque se você está assustado, é porque alguma coisa assustadora deve estar acontecendo aqui fora. A sua respiração fica mais rápida e mais curta. Essa respiração excessiva gera muito CO2, causando um desequilíbrio químico chamado de alcalose respiratória. E ela faz com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam e vá menos sangue para algumas áreas do cérebro que você não vai precisar usar nesse momento. Lembra que a gente conversou que é importante que tenha mais sangue nos músculos para você poder lutar ou fugir? E que por isso o aporte de sangue para outras áreas é diminuído? Mas acredite, essa diminuição não é suficiente para você morrer, ter danos irreversíveis ou ficar louco. A quantidade de sangue que vai para o seu cérebro é suficiente para te manter perfeitamente saudável. Só que como não é a quantidade que você está acostumado, você sente sintomas como tontura,
vertigem, formigamento nas mãos e nos pés ou uma sensação de irrealidade. Essa sensação te deixa com medo. E como a gente já conversou, quando você sente medo, a sua amígdala presume que alguma coisa perigosa está acontecendo e aumenta a resposta simpática, o que aumenta o pânico. Então vale a pena você fazer um check-up para ter certeza de que está tudo bem. E se o médico disser para você que você não tem nenhuma patologia preocupante, acredite nele. Outra coisa importante que acontece é o chamado sequestro da amígdala. É como se o seu cérebro racional fosse temporariamente desligado em favor do seu cérebro de sobrevivência. Lembra que os seus pensamentos racionais são lentos? Você está cara a cara com um leão. Não é hora de ter pensamentos lógicos e complexos. Não é hora de fazer planejamentos estratégicos de médio prazo. A amígdala, que é o centro de detecção de ameaça do seu cérebro, assume o controle, ativando uma via neural direta e rápida. O sistema 1 da aula passada, lembra? E aí você perde a capacidade de pensar de forma calma e lógica. Em uma crise de ansiedade, isso significa que você pode ter dificuldade em organizar os seus pensamentos, de se lembrar de coisas simples, de se concentrar ou de enxergar racionalmente que não há um perigo físico real e imediato. Seu cérebro está operando em modo de emergência máxima e não no modo de pensamento claro e estratégico. Por isso, você tem pensamentos catastróficos e dificuldade em enxergar as soluções para os problemas que estão te deixando ansioso. O que nos leva a mais um conceito, visão de túnel ou estreitamento cognitivo. Apesar dos sentidos estarem aguçados, a sua atenção se estreita drasticamente para o que é percebido como ameaça. Em vez de enxergar a situação completa, o seu cérebro foca intensamente no detalhe que sinaliza o perigo. Isso te impede de ver a foto maior ou de considerar as possibilidades de solução para o seu problema. É como se os seus olhos e a sua mente estivessem programados para buscar apenas aquele problema, mantendo você preso a ele e dificultando a percepção de saídas, dando a sensação de que nada além daquele problema importa. Entender isso é o primeiro passo crucial para desmistificar a ansiedade e as suas sensações físicas. Não é que o seu corpo esteja quebrado ou agindo contra você. Ele está apenas operando de acordo com um processo evolutivo que preparou ele para reagir a situações de perigo de uma forma que não é compatível com os perigos que temos hoje. O nosso desafio agora é aprender a calibrar essa resposta, a perceber quando ela é útil e quando ela está sendo ativada sem necessidade real de lutar ou fugir. É sobre ensinar o nosso cérebro a interpretar as ameaças modernas de uma forma mais adequada e a responder de uma forma mais proporcional. Mas se temos um acelerador tão potente, precisamos de um freio, certo? E é aí que entra a outra equipe do nosso sistema nervoso autônomo, o parasimpático, que é o nosso modo de repouso e digestão. Essa é a parte do sistema que nos ajuda a acalmar, a recuperar a energia e restaurar o equilíbrio. Sua função é justamente fazer o contrário do simpático. Em vez de mobilizar recursos para uma resposta de emergência, ele restabelece funções que foram temporariamente suspensas durante o estado de alerta. Ele traz o nosso corpo de volta ao estado normal. O sistema parasimpático é mediado principalmente pelo nervo vago, que se estende do tronco cerebral até o abdômen, inervando a maioria dos órgãos internos. Ele é uma via de comunicação bidirecional, ou seja, ele transmite informações do cérebro para os órgãos e dos órgãos para o cérebro, o que é fundamental para a regulação e a percepção interna do corpo. A força dessa comunicação é conhecida como tônus vagal e está associada a uma maior resiliência ao estresse e uma melhor regulação emocional. Quando o sistema nervoso parasimpático assume o controle, ele promove uma série de mudanças fisiológicas que são o inverso do que vimos no simpático. O seu coração desacelera, a respiração fica mais profunda e lenta, o fluxo sanguíneo volta a ser distribuído de forma mais equilibrada para todos os órgãos, o sistema digestório volta a receber maior irrigação e a funcionar melhor e os seus sentidos se acalmam. Só que nós temos alguns problemas. O primeiro é a nossa capacidade de pensar nos problemas e trazer eles para a nossa mente de uma forma tão vívida que parece que eles são reais no aqui e agora. Aposto que tem um livro chamado Por que as zebras não têm úlceras? E elas não têm úlceras porque elas se preocupam com o leão na hora que tem leão para ela se preocupar. Uma zebra não fica o tempo todo tentando prever quando é que vai vir um leão.
E quando um leão aparece e ela consegue fugir, depois que ele foi embora, ela tá lá toda faceira, bebendo a aguinha dela no riacho. O que passou, passou. Mas nós, humanos, temos essa capacidade de estar em casa, preocupados com a conta que vai vencer na semana que vem e com a vergonha que a gente passou num restaurante na semana passada. A gente pensa nisso com tamanho realismo, que o nosso corpo sente não só como se fosse uma ameaça real à nossa sobrevivência, mas também como se fosse um perigo acontecendo aqui e agora, e prepara o nosso corpo para reagir contra um perigo acionando o sistema simpático. O seu corpo é preparado para passar pelas alterações provocadas pelo sistema simpático. O problema é quando esse sistema de alerta fica ligado tempo demais. Esse estado de preparação constante para lutar ou fugir se chama estresse crônico. Mas antes de entrar nele, vamos repetir mais uma vez. O estresse em si não é um vilão. Na verdade, o estresse agudo, aquele estresse alto que aparece em situações pontuais, é uma resposta saudável e temporária do corpo. Ele ativa o simpático, prepara o corpo, você lida com a situação e depois a calmaria volta. Tá tudo certo? O problema é quando você tem microestresses que se repetem várias vezes durante o dia. A ativação constante, mesmo que pequenininha do sistema simpático, passa a cobrar um preço muito alto, porque é como se o botão quebrasse e não desligasse mais. A gente começa a viver como se tivesse uma guerra 24 horas por dia, só que a batalha é contra boletos, comparações, rejeições e pensamentos catastróficos. Com o tempo, esse gotejamento constante de hormônios de estresse, especialmente o cortisol, começa a gerar um desgaste profundo no organismo. É como se o corpo tivesse que manter um escudo levantado o tempo inteiro. Ele gasta energia e recursos e perde eficiência. Alguns efeitos comuns são insônia, o corpo não relaxa, então o sono não chega, ou então ele não é reparador. Às vezes, mesmo dormindo 8 horas, você acorda cansado, porque o seu corpo não entrou no modo de reparo durante o sono. Você tem problemas digestivos. Lembra que o sistema digestório desliga quando o simpático assume? Pois é, ficar o tempo todo nesse estado atrapalha a digestão, a absorção de nutrientes, causa refluxo, constipação, diarreia, baixa imunidade. O corpo entende que a prioridade é sobreviver à ameaça de agora. Então o sistema imunológico recebe menos recursos. Resultado, você fica mais suscetível a gripes, infecções ou doenças inflamatórias. A tensão muscular constante gera dores nas costas, nos ombros. A tensão excessiva na mandíbula causa bruxismo. Gera impactos emocionais e cognitivos, como dificuldade de concentração, lapsos de memória, irritabilidade constante, porque você fica pronto para se defender. A sensação de estar fora de si e um mal-estar difuso, como se algo de ruim estivesse para acontecer o tempo inteiro, mesmo quando nada está acontecendo de fato naquele momento. E o pior é que o estresse crônico realimenta a própria ansiedade. É como viver com um alarme de incêndio que dispara a cada vez que você esquenta a comida no micro-ondas. Não é que o alarme esteja quebrado, ele só está regulado para tocar ao menor sinal de calor. E esse ciclo cria um estado de hipervigilância, onde o corpo está constantemente à procura de ameaças, mesmo que essas ameaças estejam apenas em pensamentos ou em interpretações equivocadas de sensações internas do corpo. Isso esgota o sistema e torna a pessoa cada vez mais sensível a estímulos normais do dia a dia, também conhecido como procurando cabelo em ovo. E isso é o transtorno de ansiedade. O seu sistema simpático foi tão estimulado que agora ele está muito sensível e o parasimpático não está dando conta de desligar ele. A boa notícia é que existem estratégias reais para fazer isso. Mas como a gente conversou na introdução desse curso, não existe fórmula mágica, é um processo. Você não vai ver grandes mudanças de uma hora para outra. Eu vou falar agora sobre as técnicas mais simples que você pode começar a aplicar hoje. As técnicas mais elaboradas, a gente vai ter aulas específicas para abordar cada uma delas. Agora vamos a um ponto muito, muito importante. Essas técnicas são para você fazer todos os dias para ir fortalecendo o seu tônus vagal. Não são para você fazer quando você está em crise. A gente vai ter uma aula só sobre gestão de crise. Um cérebro que está ansioso está com algumas estruturas menos ativas do que deveria. A gente precisa reativar essas áreas e isso é um exercício diário.
É como uma pessoa que ficou na cama durante meses e as pernas estão atrofiadas. Não adianta essa pessoa achar que ela vai levantar de uma hora para outra e sair andando. Ela vai ter que ter paciência, tem que ir trabalhando essa musculatura aos poucos até ela conseguir levantar e andar com naturalidade novamente. Primeira técnica, respiração fisiológica diafragmática. Respirar é automático, mas respirar bem é uma habilidade que você treina. Lembra que a comunicação vagal é bidirecional? O seu cérebro envia informações para o seu corpo e o seu corpo também envia informações para o seu cérebro. Quando estamos ansiosos, a nossa respiração tende a ficar mais rápida e superficial, ativando ainda mais o simpático. A respiração diafragmática ou abdominal faz o caminho inverso. Ela ativa o nervo vago, mandando uma informação para o seu cérebro ativar o parasimpático. Primeiro você vai puxar o ar em 2 tempos. Coloca uma mão no peito e a outra na altura do estômago. Inspira lenta e profundamente pelo nariz, tentando mover só a mão que está na barriga durante 4 segundos. Quando você sentir que seus pulmões estão cheios, você força mais um pouco para encher ainda mais. Segura por 4 segundos. Expira lentamente pela boca soprando, como se estivesse tentando apagar uma vela devagar, durante 6 a 8 segundos. É muito importante que essa expiração seja lenta. Você precisa demorar mais tempo para jogar o ar para fora do que levou para botar o ar para dentro. Segura por 4 segundos. Você vai repetir essa respiração por 5 minutos todos os dias durante 2 meses. Segunda técnica, choque térmico com água fria no rosto, especialmente na região dos olhos, na testa e em volta do nariz. Isso ativa uma resposta chamada reflexo de mergulho, que desacelera o ritmo cardíaco e estimula o nervo vago e o trigêmeo. Então, todos os dias de manhã, você prepara uma tigela com água bem gelada, coloca umas pedras de gelo e coloca o seu rosto ali por uns 15 segundos se você aguentar. Tira, respira, mais 15 segundos. Ao todo você vai fazer 3 imersões de 15 segundos cada. Se você aguentar ficar um pouco mais de 15 segundos, ótimo. Mas não é para você ficar com a cara na água até ficar tonto com falta de ar também, pelo amor de Deus. Se você aguenta ficar só 10 segundos, faz 3 repetições de 10 segundos. Você vai fazer essas imersões assim que acordar, na primeira hora do seu dia, todos os dias durante 2 meses. A terceira técnica é entoar sons graves. As vibrações graves estimulam o nervo vago via laringe. Som grave é quando você fala grosso. Quando você fala assim. Agudo é quando você fala fino. Quando você fala assim. Ó, as vergonhas que eu não passo por vocês. Um ótimo exemplo é o mantra Om. Para quem não conhece, é aquele assim. Om. A vibração dele na laringe estimula o nervo vago. Outra forma de fazer essa vibração que estimula o nervo vago pela laringe é fazendo gargarejo com água líquido. É bom você fazer com água no chuveiro mesmo, quando você estiver tomando banho. Você faz... É sexy? Não, não é sexy. Sugiro que você faça quando estiver tomando banho sozinho. Você vai escolher um desses, seja o mantra Om ou o gargarejo, e você vai fazer 5 minutos por dia, durante 2 meses. Lembra que quando você está sob ameaça, você tem a visão de túnel, que é uma visão mais focada? Então, agora a gente vai fazer o inverso. Você vai começar a treinar perceber o seu campo visual lateral. Isso é muito importante hoje em dia, porque a gente fica muito tempo com o campo visual fechadinho no celular, fechadinho no computador. A gente vai fazer esse exercício agora. Você vai continuar de frente para a tela, mas percebendo o seu entorno, percebendo as suas mãos aqui na lateral, sem virar a cabeça e sem olhar diretamente. Vamos fazer isso por 15 segundos.
Você vai fazer esse exercício de ampliar o campo visual 5 vezes por dia durante 2 meses. Te espero em breve para a nossa aula número 4. Quem entende como o cérebro funciona, controla a própria vida.